Bom dia a todos. Hoje a Sinapse Biotecnologia está presente aqui na SBDC para apresentar para vocês uma apresentação sobre cultivo celular. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou o assessor científico da Sinapse Biotecnologia e hoje eu vou apresentar essa apresentação no 21º Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular. Bem-vindo a todos e vamos começar. Então, começando pelo começo, a biologia celular é uma área da biologia anteriormente conhecida como citologia, do grego kitos, que significa célula, e com a junção da palavra logos, que é estudo, né? Então, é uma área, a biologia celular é uma área que estuda as células, tá? E de que forma ela faz isso? Ela faz isso pela utilização de diversas técnicas. Então, uma dessas técnicas é a que eu vou apresentar para vocês hoje, é a técnica de cultivo celular. E essa técnica, ela começou a ser desenvolvida em 1907 com Harrison e posteriormente em 1912 com Carroll. Nessa época, a técnica ficou conhecida ainda como cultivo de tecidos. Harrison, em 1907, ele utilizando fibras nervosas de sapos, ele queria provar que essas fibras eram formadas então por células nervosas. E para isso ele precisava desenvolver um método para fazer com que esse tecido sobrevivesse fora do organismo de origem. Dessa forma, ele acabou desenvolvendo a técnica de cultivo celular. Posteriormente, então, Carroll, em 1912, ele aprimorou essa técnica e melhorou ela. Então, o cultivo celular ele é feito não somente com as células, porque não basta você colocar as células dentro de um frasco para elas crescerem. Você precisa dar um estímulo e colocar elas em um meio que seja propício para o crescimento delas. Então, você vai inicialmente precisar das células, de um frasco para colocar essas células, então são as placas que a gente utiliza, existem diversos formatos de placas, o mais comum é esse redondo que está aparecendo na figura, e além disso é utilizado também o que é dito de meio de cultura. O meio de cultura, existem vários tipos. Nós da Synapse temos parceria comercial com a Saitiva, que fabrica e comercializa, nós comercializamos para a Saitiva diversos meios de cultura para cultivo celular de diversos tipos celulares. O que seriam esses meios de cultura? Né? Esses meios de cultura ele é um conjunto de fatores que é capaz de reproduzir o microambiente que possibilita a simulação de condições fisiológicas de um organismo multicelular em seu âmbito tridimensional. Então, isso acaba nos permitindo fazer o cultivo dessas células. Né? O meio de cultura, ele é formado, então, pelo meio basal, que esse meio ele atende às necessidades básicas de nutrientes das células, tá? Possui também sais, que são utilizados para dar condições para o crescimento celular, e ainda possui uma substância vermelha, na grande maioria dos meios, não todos, que faz o controle do pH chamado phenol red, é o que dá a cor vermelha desse meio. Com esse composto, você consegue fazer o controle pela alteração da cor do meio, porque dependendo da alteração do pH, você vai ter uma cor diferenciada, e você consegue identificar mais ou menos o pH, se ele está tendendo a ser básico ou ácido por conta disso. Isso é importante no cultivo celular, porque isso interfere no crescimento das células. Tá? Além disso, a gente ainda utiliza suplementos que servem para induzir a proliferação celular desse meio basal.
Então, os meios de cultura base, eles são nutricionalmente insuficientes para a cultura de células. Então, eles precisam ser suplementados. Um dos suplementos comuns de serem utilizados é o soro, que a gente chama de soro fetal bovino. Ele é um aditivo, um suplemento que ele geralmente ele é quimicamente indefinido. Vou mostrar para vocês que existe uma opção além desse, tá? Que a Saitiva fabrica e nós comercializamos. E nesse soro, ele serve para. Possui nessa constituição hormônios e fatores de crescimento que induzem a proliferação celular no meio basal. Além disso, possui também proteínas que auxiliam na adesão celular e no transporte de hormônios, minerais e lipídios. A concentração desse soro ela é recomendada entre 2% a 20%, sendo o soro fetal bovino o favorito, pois ele apresenta uma menor concentração de imunoglobulinas e uma elevada proporção de fatores de crescimento em comparação ao soro de bezerros, cavalos e mesmo de humanos. Tá? O uso desse soro fetal ele acaba trazendo alguns problemas, né? Que são eles. Ele é uma fonte animal diferente, por exemplo, se você for fazer cultivo celular de células humanas, diferente da humana. Né? Além disso, ainda ele é geralmente quimicamente indefinido. Como solução disso, a Saitiva fabrica e comercializa soros fetais definidos. Então, são tipos de soros que você conhece cada um dos constituintes desse soro e, portanto, você consegue ter um maior controle do crescimento celular por conta disso. Existem experimentos que são necessários esse nível de controle e, por isso, é mais indicado e interessante o uso desse soro definido. A Saitiva, além do soro, né, ela fabrica e comercializa diversos outros reagentes que são utilizados no cultivo celular, como as soluções balanceadas de sais, como o PBS e o HBSS, os meios livres de soro, que são os meios CHO, por exemplo, os próprios meios basais, que eu já citei anteriormente, os meios RAM, F10 e F12, que são específicos para alguns tipos celulares, soros fetais definidos e indefinidos, que eu disse anteriormente também. Além disso, a Saitiva também fabrica outros suplementos, como glicose, bicarbonato de sódio, aminoácidos essenciais e a própria tripsina. A tripsina é uma enzima que é utilizada para soltar as células aderentes do fundo das placas, tá? Então, ela é muito utilizada no cultivo celular de células aderentes. Aqui nessa tabela, nós temos a composição de um meio típico adequado para o cultivo celular de células de mamíferos. Então, é comum a gente utilizar aminoácidos como arginina, cistina, tirosina, triptofano, vitaminas como a biotina, a colina, a tiamina, por exemplo, sais como o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o bicarbonato de sódio, outros suplementos como a glicose, penicilina e streptomicina, que são antibióticos que são necessários para evitar a proliferação de micro-organismos nesse cultivo celular, que pode induzir uma morte celular, ou pode alterar os resultados observados nesse experimento. Também proteínas, que são necessárias em meios sem soro, quimicamente definidos. Por exemplo, a insulina, a transferina ou outros fatores de crescimento específicos. Então, os meios de cultura, né, os sais inorgânicos, como o cloreto de sódio e bicarbonato de sódio, servem para o equilíbrio osmótico. O sistema tampão regula o pH, o carboidrato é uma fonte de energia, aminoácidos estimulam o crescimento e prolongam a viabilidade, vitaminas é a principal fonte de soro, e existem inúmeros outros componentes que podem ser utilizados, que estão apresentados aqui nessa tabela. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar. Lembrando que nós somos o único distribuidor autorizado da Saitiva no Brasil e estamos à disposição para qualquer compra. Obrigado.